Olá, bem-vindos à apresentação do projeto de Geografia A, geo.pt, da Arial Editores. Nos próximos minutos, eu, a Cláudia Lobato e o Ricardo Pinho iremos dar a conhecer os diferentes componentes que fazem parte deste novo geo.pt. Vamos então começar com a apresentação. Temos aqui então a capa do nosso manual e encontramos então os componentes do projeto. A versão para o aluno, em que inclui um manual escolar, o 7º ano em revista e o caderno de atividades, e o exclusivo do professor, constituído pelo dossiê do professor, pelo ponto do cidadão, pela avaliação em 15 minutos e pelas questões de aula. Ao longo desta apresentação, quer eu, quer o Ricardo, quer a Cláudia, iremos então dar a conhecer mais pormenores sobre estas peças que compõem o geo.pt. O geo.pt, o manual escolar versão do professor, é então constituído por informação exclusiva do professor, que encontramos na banda lateral, para a qual fazemos remissão nas diferentes páginas do manual, por iconografia identificativa de todos os recursos digitais, que permitem ao professor fazer, por exemplo, a ligação com a escola virtual, permite ao professor utilizar outros recursos que estão presentes no projeto, e esses mesmos recursos que estão presentes no projeto permitem então que este manual tenha uma diversidade de elementos, quer de avaliação, quer de exploração, que permitem a flexibilização da sua utilização, a complementariedade entre todos e, desta forma, uma abrangência maior e mais enriquecedora para todo o processo de ensino-aprendizagem. Começamos então por dar a conhecer as diferentes rúbricas que incluímos e que encontramos ao longo das páginas do manual. O Geo-iniciar, como o próprio nome indica, inicia o tema. O Geo-sintetizar, uma síntese que depois a Cláudia irá explorar em mais pormenor mais à frente. O Geo-resolver, o Geo-avaliar e o Geo-exame, que nos faz a remissão para a avaliação, portanto, para diferentes momentos da avaliação. O estudo de caso, como nos surge preconizado nas aprendizagens essenciais a necessidade de analisarmos numa escala mais local e regional determinados fenómenos geográficos e depois, nunca esquecendo, obviamente, os nossos arquipélagos, a região autónoma da Madeira e dos Açores, que encontraremos nas páginas mais à frente e que iremos de seguida ver. Encontramos aqui uma dupla página, portanto, trabalhando um subtema. Esse subtema inicia-se então com um mapa, com um esquema conceptual, que permite, de certa forma, fazer a abertura de tudo aquilo que virá depois, em que o aluno encontra de forma esquematizada temáticas que irá trabalhar ao longo do manual, vincando então esta informação disposta desta forma, que permite também ao aluno sintetizar desde logo aquilo que irá desenvolver nas páginas que depois irá encontrar no manual. Comum também esta iconografia em que surgem destacadas as aprendizagens essenciais, portanto, ainda que de forma mais resumida, e os textos que nós vamos encontrando sempre ao longo do manual, neste caso na abertura, para que possamos fazer a ponte com todos os conteúdos que iremos trabalhar e abordar mais além. A banda lateral, o exclusivo do professor, neste caso trabalha e traz a informação das aprendizagens essenciais na íntegra, e vamos encontrando na banda lateral, como eu já vos disse, uma série de informações, de achegas que permitem ao professor enriquecer todo o seu processo de ensino. Novamente, aqui uma dupla página, estamos no módulo inicial. Os conceitos que vão surgindo ao longo do manual, conceitos das AES, surgem de forma destacada, portanto, é esta a forma de os destacar para que o aluno facilmente consiga encontrar os conceitos que vai trabalhando ao longo do manual. E, novamente, aqui um exemplo de um esquema da informação de forma esquemática, sempre com também o recurso à cor, para que seja mais fácil o aluno individualizar e trabalhar a informação que está no momento a estudar. Aqui, no exclusivo do professor, algumas sugestões, portanto, algumas achegas, quer para outras componentes do projeto, quer para o manual digital, quer para a consulta de outras fontes de informação. Neste caso, fazemos a remissão para o 7º ano em revista, uma componente do projeto que permite recuperar aprendizagens do 3º ciclo ao nível do 7º ano. Muitas vezes deparamos no início do 10º ano com algumas lacunas, porque o aluno, no seu processo de aprendizagem, vai esquecendo alguns conceitos,
conceitos, vai evidenciando algumas dificuldades e, ao fazermos a ponte com o 7º ano, permitimos que o aluno recupere essas mesmas aprendizagens do 3º ciclo, que serão depois importantes para todo o trabalho que irá desenvolver ao longo do 10º e 11º ano, preparando também para o exame nacional. Também aqui no 7º ano em revista temos a remissão para o conceito de localização relativa, que depois surge também no manual. Novamente aqui uma remissão para uma temática que o aluno trabalhou ao longo do 7º ano, os elementos geométricos da Terra, que nos permite trabalhar a localização absoluta. Continuamos nas páginas do manual, aqui referir que a informação entra como uma questão, portanto aqui qual a repartição é a forma como a informação é apresentada, uma questão que depois se espera que o aluno, obviamente, e o professor desenvolvam na exploração das páginas, e aqui também a remissão para as figuras, a remissão para os esquemas, a remissão para os gráficos, que surge no corpo do texto e que permite que na análise que o professor esteja a fazer com o aluno, ou o próprio aluno de forma autónoma, consiga imediatamente localizar a imagem ou o esquema ou o gráfico que está a trabalhar. Aqui temos o exemplo de um gráfico, sabemos da importância que é a leitura dos gráficos e a interpretação da informação cartográfica neste nível de ensino. A preocupação, obviamente, é incluir sempre que possível a informação através de gráficos e através de mapas. Aqui o mapa da taxa de natalidade. Se repararem, ao lado do mapa nós temos uma breve análise do mesmo, que permite que o aluno tenha ao seu dispor alguma informação sistematizada e que interprete a informação que está presente no mapa. Sabemos, obviamente, dos constrangimentos que este tipo de informação, esta cartografia estática nos traz, portanto, daqui a algum tempo esta informação estará desatualizada e, por essa razão, agregado ao projeto Geo.pt, foi desenvolvido um WebSig que vos daremos a conhecer mais à frente e que permite colmatar e dar resposta à desatualização da informação cartográfica através de uma forma digital, de uma ferramenta digital que permite a atualização da mesma. Aqui a remissão para o Disseram a Respeito, portanto, um conjunto de textos que podem ser notícias, podem ser textos com diferentes fontes bibliográficas, que permite ao aluno consolidar as suas aprendizagens, ir mais além, formar a sua opinião, sustentar e comentar a informação que está presente no manual. Novamente, a indicação para o exclusivo do professor, sempre que há cartografia que podemos encontrar no WebSig, ela surge aqui a remissão no exclusivo do professor, portanto aqui nascimentos e fecundidade para 2001, 2011 e 2019, veremos mais à frente de que forma. Também a indicação para outros documentos agregados ao projeto Geo.pt, neste caso, instrumentos de avaliação, as questões de aula. As questões de aula permitem-nos, como o próprio nome indica, fazer uma aferição das aprendizagens no momento, na aula. O professor pode aplicar no final da aula ou em qualquer momento este tipo de avaliação, composto por questões breves que permitam a sua resolução no tempo útil de uma aula, mas que podem também ser trabalhadas de outra forma. Uma vez que são editáveis, o professor pode incluir essas questões, por exemplo, num teste, numa ficha formativa, num outro recurso de avaliação que assim entenda. Obviamente que estas questões têm a correção em formato editável e disponível para o professor. Voltamos a uma página do manual. Relembro e volto a frisar a forma como entra a informação, através de uma questão, os conceitos, a cartografia, novamente aqui com a remissão para a análise do lado direito, e a remissão para a banda lateral, novamente um mapa que está disponível no WebSig. A rúbrica Sabia que vamos encontrar ao longo do manual, pequenas achegas, pequenas curiosidades que têm o objetivo exatamente de criar motivação para o aluno, que vá à procura de mais informação ou consolide a informação que o professor estiver a trabalhar. Aqui a importância também do texto vincando a negrito a informação mais importante, para que também visualmente o aluno consiga apreender a mesma através do seu destaque no corpo do texto. Aqui para o exclusivo do professor, mais uma remissão, se o professor assim entender, poderá complementar a informação que tem ao seu dispor. Novamente, os esquemas que vamos encontrando ao longo do manual, a referência à cor, não só a informação sistematizada em texto, mas também a remissão em cor.
Aqui na banda lateral, a proposta de solução do GeoAplicar, que mais à frente também iremos dar um exemplo, exercícios breves que encontramos ao longo do manual, e aqui a remissão também para um investigue. Os investigos já nos acompanham desde o raio-x, portanto, fomos de certa forma pioneiros e inovadores em trazer para dentro do manual a ponte com a STIG e com a STIC. Agora faz ainda mais sentido porque surgem nas aprendizagens essenciais, portanto, uma forma de o aluno aceder a WebSIGs, trabalhar informação georreferenciada, que é tão importante, sistematizar a informação, fazer uma análise diferente da informação que está a trabalhar. Estes investigos são constituídos, então, por um conjunto de questões, um tutorial que permite que o aluno faça a exploração do WebSIG que está a trabalhar de forma mais autónoma e depois um conjunto de questões aos quais pode responder. Passamos então para outras páginas do manual, neste caso para entrarmos nos recursos do subsolo, e deixo-vos agora com o Ricardo, que fará a exploração das páginas que seguem. Damos continuidade então à exploração do manual. Estamos a ver neste momento uma outra dupla página, mas associada a um outro subtema, o subtema dos recursos do subsolo. Temos o nome do subtema aqui nesta dupla página no canto superior direito, enquanto que o respectivo tema, o tema a que pertence este subtema, figura no canto superior esquerdo. Estamos a ver então uma dupla página relativa aos recursos do subsolo, com dados gráficos e cartográficos que nós tentamos que sejam o mais claros possíveis, objetivos e com a melhor qualidade científica possível, como a Simone já referiu há pouco. Temos a rúbrica GeoAplicar, constituída por um conjunto de 3 a 5 exercícios de avaliação breve, integrada no conjunto de páginas que o aluno está a abordar naquele momento e de avaliação rápida, portanto, com um conjunto de questões de resposta restrita, sobretudo, que visam a avaliação rápida dos conteúdos que o aluno está a abordar neste mesmo momento. No exclusivo professor, na banda lateral, há a possibilidade do professor ir mais além, de utilizar outro tipo de recursos, nomeadamente o visionamento de um vídeo e promover dessa forma o debate, sugestões para a articulação curricular de forma flexível, no sentido de permitir a flexibilização do currículo, articulando com outras páginas do manual, em que poderá fazer sentido essa mesma abordagem de forma articulada. Temos as propostas de solução da rúbrica GeoAplicar e depois no manual digital a remissão para um conjunto de fichas, a que nós chamamos fichas TIG e que também já são recuperadas do raio-x 10 e do raio-x 11 também. Essas fichas TIG são, então, fichas que procuram mobilizar as tecnologias de informação geográfica. A Simone já nos acabou de falar sobre isso mesmo. No entanto, o que nós podemos dizer sobre as mesmas é que elas procuram seguir aquilo que está preconizado nas aprendizagens essenciais e, portanto, levar os alunos a mobilizar estas competências, estas aprendizagens, no sentido de encontrarem respostas para os problemas investigados e de entenderem melhor os padrões de distribuição dos fenómenos naturais e humanos. Nós temos várias propostas de fichas TIG ao longo do projeto, ao longo do nosso projeto Geo.pt 10. Estamos a visualizar neste momento a ficha TIG 3, relacionada com o subtema que há pouco apresentei, o subtema dos recursos do subsolo. Nessas fichas TIG temos um conjunto de tutoriais, portanto uma parte introdutória que leva o aluno a perceber aquilo que vai estudar, que o leva a aprender segundo a pedagogia da aprendizagem por descoberta guiada e depois, no fim, temos um conjunto de questões a que o aluno deverá ser capaz de dar resposta no sentido de validar o seu conhecimento e de validar as suas aprendizagens, que é aquilo que se pretende. Obviamente que o professor poderá utilizar estas fichas e aplicá-las na sala de aula, por exemplo, em sede de trabalho de grupo, em sede de trabalho de pares, ou então solicitar a sua elaboração como trabalho autónomo, sobretudo na época em que vivemos, em que o ensino à distância obrigou, portanto, como também já foi dito, a este tipo de recursos, ou a utilização deste tipo de recursos. Estamos numa nova dupla página, ainda no subtema dos recursos do subsolo, e na banda lateral, no exclusivo professor, temos aqui a hipótese de o professor explorar com os alunos uma notícia sobre o lítio, sobre este tema quente que está no panorama da atualidade noticiosa. Novamente, no exclusivo professor, agora do lado direito da página, temos a possibilidade de o professor propor o visionamento de vídeos complementares que vêm ajudar à compreensão do tema e ao aluno ir mais além no seu saber, no seu conhecimento, e temos também a oportunidade do professor fazer a ligação com um dos webinars que nós, na Arial Editores,
nos últimos tempos apresentamos aos professores de Geografia. Certamente se recordam, quem nos viu, que o último dos webinars foi relativo ao tema dos recursos do subsolo e foi apresentado pelas minhas colegas, pela Cláudia e pela Simone, e teve a participação do professor Carlos Leal Gomes da Universidade do Minho, que nos veio falar sobre os recursos do subsolo e a importância do lítio. Seguidamente, na rúbrica Estudo de Caso, como a Simone também já referiu, o objetivo é levar o aluno a aprender a uma escala mais local e, portanto, realizar as aprendizagens que desenvolveu ou supostamente adquiriu ao longo da unidade a uma escala mais local de maior pormenor. Temos aqui o exemplo do estudo de caso das minas da Borralha, com um conjunto de informação gráfica, um conjunto de textos que procuram que o aluno desenvolva e mobilize essas mesmas aprendizagens que adquiriu. Esse estudo de caso é constituído por diversas rúbricas. A rúbrica Saber é Essencial, com um conjunto de questões a que o aluno deverá dar resposta, e com a rúbrica Cidadania Ativa, que remete para a cidadania e desenvolvimento. Portanto, com esta rúbrica nós pretendemos também desenvolver nas aulas de Geografia, fazer a articulação com essa componente do currículo, que é a cidadania e desenvolvimento, e levar o aluno a desenvolver a sua atitude cívica individual e o seu relacionamento interpessoal, social e intercultural, como está estipulado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Relacionado ainda com este subtema dos recursos do subsolo, temos no dossiê do professor um conjunto de propostas de visitas de estudo. Neste caso, esta proposta é relacionada com o subtema, melhor dizendo, recursos do subsolo, e cada uma destas propostas está organizada desta forma. Numa tabela introdutória, nós temos as aprendizagens essenciais que o aluno deverá mobilizar na visita de estudo, os conteúdos em análise, os conceitos das AES, os recursos educativos que o aluno poderá usar antes, durante e após a visita de estudo, e depois as propostas de DAC com as diversas disciplinas. Depois temos para cada uma dessas propostas o guião de exploração da visita de estudo, em que o aluno será guiado, portanto, nas diversas etapas da mesma, no antes, no durante e no após, a mobilizar essas aprendizagens e a conseguir, com sucesso, portanto, aprender e chegar ao conhecimento. Estamos agora num outro subtema. Se repararem, a parte superior tem uma nova cor, portanto, remete para a existência de um outro subtema, ainda no tema 2, mas um outro subtema, intitulado A Radiação Solar. E estamos a ver neste subtema uma dupla página com um conjunto de dados cartográficos claros, objetivos, com uma dimensão adequada à análise por parte do aluno. Isto já foi referido, portanto não vou alongar muito. Esses mapas a nível do território continental e das regiões autónomas dos Açores são acompanhados por uma explicação que é dada ao aluno, sumária, de forma objetiva, concisa e clara. E temos também na banda lateral, no exclusivo do professor, outras propostas, portanto a exploração de outros conceitos, se o professor assim o entender. E temos também a remissão para outras componentes, portanto, para imagens que, por exemplo, não fazem parte da versão impressa do manual, mas que o professor poderá usar no formato digital. Neste caso, uma imagem poderá ser importante, será certamente importante, quando o professor avaliar de que forma a continentalidade condiciona a distribuição da temperatura no território, neste caso, no sul do território continental. Temos ainda, na banda lateral, no exclusivo do professor, outras possibilidades de articulação curricular, remetendo novamente para a gestão flexível do currículo, as propostas de solução deste GeoAplicar, neste caso, nesta página 173, e ainda relacionado com o subtema da radiação solar, temos a rúbrica das regiões autónomas. Isto segue o padrão já que foi usado no raio-x 10 e no raio-x 11. O objetivo é então dar um maior destaque às regiões autónomas e reservar, portanto, uma dupla página para a análise de cada subtema, para analisar as características geográficas próprias, específicas das regiões autónomas. Estamos a ver uma dupla página relativa ao arquipélago dos Açores. Esta rúbrica foi feita pelo professor Mário Furtado, que colaborou connosco, portanto, no geo.pt 10. Em relação à rúbrica da região autónoma da Madeira, na mesma, neste caso relativa à radiação solar, a mesma foi feita pela professora Sónia Maciel, que também colaborou connosco no projeto. Vamos dar continuidade à exploração do manual e eu vou pedir à Cláudia que venha então
mostrar o resto do projeto. Como o Ricardo disse, nós estamos na radiação solar, só que agora estamos num momento específico da radiação solar. Estamos no final de uma unidade. Nós optámos no geo.pt em subdividir os subtemas de forma a ser um elemento mais facilitador da aprendizagem do aluno, para que ele consiga apreender mais facilmente os conteúdos e, sobretudo, desarticular, dada a complexidade de todas as aprendizagens que envolvem os subtemas de 10º ano. Ora, estamos a ver aqui o GeoAplicar, eu não me vou alongar sobre ele, o Ricardo já nos apresentou esta rúbrica, mas este GeoAplicar faz-nos a ponte com esta outra rúbrica, que é o GeoSintetizar. Portanto, nós anunciamos as unidades com o GeoIniciar e quando chegamos ao GeoSintetizar significa que estamos no fim de uma unidade ou de um subtema. E como o próprio nome indica, GeoSintetizar, estamos numa síntese, estamos a acabar uma unidade de forma resumida, sob a modalidade de pergunta-resposta, de forma a objetivar toda a aprendizagem do aluno e para funcionar como um elemento facilitador da aquisição e da compreensão dos conhecimentos, mas também orientador. Porquê? Porque nós temos um número de página onde estes conteúdos, onde estas aprendizagens são desenvolvidas no manual para facilitar o trabalho e o estudo do aluno. Ora, estamos a ver aqui, mais uma vez, um exclusivo do professor em destaque. Mais uma vez, é aqui que nós articulamos, que nós flexibilizamos com propostas. Neste caso, nós temos aqui um conjunto de documentos que vão estar disponíveis no manual digital, como veem aqui o ícone que nos remete para o manual digital, e será uma proposta para um elemento de avaliação. Uma avaliação em 15 minutos, portanto significa que é uma ficha, ou poderá ser também um teste ou um mini-teste, temos flexibilidade ou podemos flexibilizar estes instrumentos de avaliação, portanto de resposta rápida e também de correção rápida. Portanto são questões de escolha múltipla, um leque de 9 questões, num conjunto de fichas que percorrem todos os subtemas do manual, portanto, desde o módulo inicial até aos recursos marítimos. Esta tipologia de questão é de exame nacional, portanto, a escolha múltipla, como nós estamos habituados a ver em exame nacional, exatamente para começar a trabalhar a abordagem ao exame nacional, apesar da distância ao nível do 10º ano, mas não nos podemos esquecer que os alunos vão fazer exame nacional no final do 11º ano. Ora, a correção destas questões, as soluções, estará disponível também no manual digital. Estamos a ver aqui já uma página em dupla página, mais uma vez, porque nós tentámos sempre trabalhar em dupla página dos recursos hídricos. Como veem, é uma página que faz alusão aos estados do tempo através das cartas sinóticas, que procuramos que também fossem, a parte de toda a cartografia que constitui o projeto geo.pt, o mais atualizada possível, que é o caso, e podemos também, mais uma vez, meter para o Sabia Que e para uma articulação com outro instrumento de avaliação. Neste caso, uma ficha formativa que está disponível no dossiê do professor, em formato físico, e estará também disponível onde? No manual digital, também em formato editável. Portanto, se nós quisermos alterar estas questões, nós também temos essa flexibilidade e o geo.pt permite-nos fazer este tipo de trabalho. Como estamos a ver, todas as questões são sempre alusivas a imagens, a documentos, que podem ser textos, notícias, ou podem ser imagens, fotografias, gráficos, mapas, e onde todo o conjunto ou bateria de questão de tipologia diversificada permite que o aluno analise, reflita, argumente nas suas respostas. Ora, estamos a ver uma das fichas formativas que constam do projeto, a versão A. Nós temos também a versão B. Como compreendem, A, B significa graus de dificuldade diferentes. Portanto, as fichas versão A são aquelas que têm maior grau de dificuldade, de complexidade. As fichas da versão B, que é o que estamos a ver, portanto, são as fichas com menor grau de dificuldade. Portanto, onde há sempre equivalência entre as A e a B é sempre mais simples, só com questões mais de escolha múltipla. As soluções estão sempre presentes também, mais uma vez, e nós temos essa informação, que estarão em suporte físico de papel no dossiê do professor e estarão também em suporte digital no manual digital. Ora, chegamos aqui a uma nova página, uma página também do recurso hídrico. Estamos a trabalhar a análise dos subclimas de Portugal, sempre fazendo alusão, mais uma vez, à representação cartográfica e à respectiva análise de uma forma objetiva para que seja fácil o aluno compreender e apreender todas as características relacionadas com os subtipos de climas do nosso país.
Temos também, mais uma vez, um ir mais além. Portanto, nós, através da banda lateral, podemos ir mais além e apresentar uma outra abordagem e, neste caso, poderemos abordar uma outra classificação climática diferente da que nós temos no manual, integrada no próprio projeto, que é a classificação de Köppen. Portanto, é uma proposta que nós poderemos trabalhar com os nossos alunos. Mais uma vez, na banda lateral, temos a proposta de solução sempre do Geo.aplicar e temos mais uma vez a alusão a um conjunto de instrumentos que poderemos utilizar, quer seja alguns deles no dossiê do professor em formato físico, quer seja diretamente no manual digital. Contudo, também com remissão para o suporte físico através da impressão. Ora, e ali tínhamos uma remissão para um outro elemento, para um outro periférico, que ainda não falámos aqui, que é o caderno de atividades. Neste caso, e neste exemplo que estamos aqui a ver, o que temos é uma página do caderno de atividades do manual do professor. E porquê? Porque nós temos as respostas às questões imediatamente sequenciais. Portanto, isto aparece para nós, professores, no caso do manual do aluno. Este ano, ao contrário do que aconteceu com o Raio-X 10, ele também terá acesso às respostas, mas no final do caderno de atividades. Ora, nós sabemos que é uma questão polémica, o acesso às respostas no caderno de atividades ao aluno. No entanto, face à questão que se prende com toda esta contingência do ensino à distância, onde nós tivemos que abraçar novas formas de trabalhar, novas formas de avaliar, e onde o ensino à distância vai proporcionar a autonomia, o trabalho autónomo do aluno, também está previsto no perfil do aluno, não é? Nas competências a atingir pelo aluno no final da escolaridade obrigatória, nós consideramos que era importante que o aluno tivesse acesso às respostas de cada questão, de forma a também poder fazer o tal trabalho autónomo. Ora, temos então as fichas do caderno de atividades, mais uma vez sempre apelando a uma diversificação de tipologia das questões, mas sempre levando o aluno a refletir, a analisar, a justificar e a interrelacionar. Ora, já é o ponto de resolver, voltamos ao manual, neste caso estamos nos recursos hídricos ainda e estamos numa ficha que sucede o Geoponto sintetizar, portanto estamos no final da unidade ou no final do tema. Portanto, será uma ficha, poderá ser uma ficha agregadora de todos os conteúdos, todas as aprendizagens abordadas nesta unidade dos recursos hídricos, neste caso. Ora, sempre com recurso à imagem, onde a partir da imagem saem as questões, onde o aluno terá que refletir e terá que desenvolver. A proposta de solução, mais uma vez, sempre na banda lateral, portanto, volto a frisar, todas as nossas questões nas rúbricas que fazem parte do Geo.pt têm a solução para o professor na banda lateral, como estamos a ver, e chegamos a mais um estudo de caso, neste caso concreto também dos recursos hídricos. O Ricardo já nos apresentou um estudo de caso, o recurso do subsolo, este aparece-nos no final do recurso hídrico, sempre a seguir ao Geo.resolver, e aqui eu também só quero destacar, uma vez que o Ricardo já o abordou connosco, que estes estudos de caso procuram focalizar a região, portanto, trazer algo que é mais local, mais do conhecimento do aluno para a sala de aula, de forma a que haja uma articulação entre as aprendizagens que vamos dando em contexto de sala de aula e as vivências dos alunos. Naturalmente que em contexto de manual escolar nós não conseguimos chegar a todas as regiões, a todos os locais, mas procuramos fazer esse breve momento através do estudo de caso e também depois vamos consegui-lo através da rúbrica que vamos falar mais à frente, do nosso WebSig, que permite-nos também uma análise mais particular ao nível do município, das realidades que trabalhamos ao nível da população. Ora, aqui também do estudo de caso nós podemos fazer a articulação com os domínios de articulação curricular, mas também com outra rúbrica que faz parte do projeto Geo.pt e que é transversal a todos os projetos da Arial Editores, que é a rúbrica Ponto Cidadão, que nos apresenta um conjunto de propostas de domínios de articulação curricular, portanto, de articulação entre as várias disciplinas, bem como sempre focalizando na questão da cidadania e do desenvolvimento. Ora, cá está a rúbrica da cidadania ativa, sempre com o pesquise, analise e haja, focado no aluno. O saber é essencial, que o Ricardo já referiu, e sempre com a proposta de correção na nossa banda lateral. Ora, e nesta situação nós vamos fazer o L com mais um elemento, mais um instrumento de avaliação. Neste caso estamos na rúbrica dos testes de avaliação. Nós vamos ter um total de 7 testes de avaliação
A, portanto com maior grau de desenvolvimento, teremos o equivalente com menor grau de desenvolvimento, portanto os testes B. Sendo que os testes, sejam de A ou B, independentemente do grau de dificuldade, vão sempre ser acompanhados com uma matriz, tal como nos exames nacionais, e serão sempre acompanhados com uma grelha de correção. Neste caso, os testes vão ter uma estrutura exata de exame nacional. Portanto, ao contrário das nossas fichas do Geo.Resolver, das fichas formativas, do avaliar em 10 minutos, onde temos questões de tipologia de exame, temos algumas questões de exame nacional, por exemplo, nas fichas formativas, este teste de avaliação tem, sobretudo, a estrutura de exame nacional, com o mesmo objetivo que eu falei há pouco, que é irmos preparando os nossos alunos para esse momento no final de 11º ano. Ora, estes testes de avaliação estão em suporte de papel no dossiê do professor, na rúbrica ou no menu avaliação, e estão também no nosso manual digital, o que permite, lá está, a flexibilidade, permite que nós construamos os nossos instrumentos e os adaptemos ao nosso grupo de turma. O que é que isto significa? Que eu posso alterar estas questões porque tenho essa possibilidade no manual digital, no gestor de testes. Ora, e cá está as soluções, portanto, que surgem sempre, quer no manual digital, quer no dossiê do professor, para cada um dos testes, e estamos num novo momento de avaliação. E este fecha o subtema, não fecha a unidade, fecha o subtema, que é o Geo.Avaliar. E é um momento de avaliação integrador, é um momento global de avaliação que faz a viagem por toda a aprendizagem que foi feita ao longo do subtema. Portanto, também tipologias diversificadas, também tipologia de questões de exame, mas não só, e sempre com as soluções na nossa banda lateral. E por fim, quase a terminar, temos no final do projeto Geo.pt, no manual, o Geo.Exame. O Geo.Exame não é uma ficha ou um teste, se assim quisermos, de subtema, mas é uma ficha ou um teste integradora de todos os subtemas do 10º ano. Ou seja, faz uma viagem por todo o que foi dado ao longo do ano, desde o módulo inicial até aos cursos marítimos. Qual é a diferença relativamente aos restantes instrumentos de avaliação? É que este Geo.Exame são questões de exame. Nós fizemos um apanhado de todas as questões de exame nacional que saíram nos exames nacionais desde 2018. Porquê 2018? Porque foi o ano onde foram implementadas as aprendizagens essenciais, e construímos a partir das questões de exame o nosso Geo.Exame, com o objetivo que eu já falei, preparar os alunos desde cedo para o momento de exame nacional. E cá está, sempre lá está com a proposta de correção. E por fim, ao longo da nossa banda lateral, aquela banda que nos permite flexibilizar e articular os conteúdos, nós fomos encontrando alguns destes ícones. Estes ícones permitem-nos então saber exatamente o momento em que estamos, o recurso onde estamos e onde é que os podemos encontrar. Portanto, nós vimos todos estes exemplos que aqui estão na nossa banda lateral. Ora, seguidamente, nós vamos apresentar o tal WebSig, o tal recurso inovador que está associado ao Geo.pt. Para isso eu vou chamar o Ricardo e a Simone. Bom, começamos esta apresentação por falar da cartografia que vamos encontrando ao longo das páginas do manual, uma cartografia que todos nós sabemos, enquanto professores de Geografia, que é uma cartografia estática e que, por essa razão, obviamente, no tempo de vigência do manual escolar, acaba por ficar desatualizada. Foi a nossa intenção dar resposta a esse constrangimento, obviamente, e a forma que encontramos para dar resposta a isso foi a criação de um WebSig que estará disponível e agregado ao projeto Geo.pt. Este WebSig, do qual estamos agora a ver o interface, permite-nos então ter a informação atualizada por nós, equipa Geo.pt, sempre que assim se justificar, e para além disso voltar a anos anteriores para que em sala de aula ou num trabalho autónomo se possa fazer uma análise quer do momento, do presente, quer uma análise do passado, analisando também a diferentes escalas do nosso território. Eu e o Ricardo vamos agora fazer uma breve exploração deste nosso WebSig para que compreendam algumas das funcionalidades do mesmo. Obviamente que as mesmas não se esgotam num ou 2 minutos que temos agora disponível, portanto, convidamos desde já os colegas a depois, obviamente, fazerem essa exploração de forma autónoma
quando assim o entenderem. Ricardo, vamos então falar um bocadinho do WebSig. E de uma forma muito sucinta, o nosso WebSig tem uma interface muito simples, intuitivo, interativo, permite-nos aceder à informação mais atualizada possível, de acordo com aquilo que as entidades nos vão fornecendo ao longo dos tempos. Ele é composto por um painel de navegação do lado esquerdo, com diversas funções de zoom, que permitem aumentar, diminuir a escala, centrar em Portugal continental, nas regiões autónomas. Conseguimos também trabalhar essa escala. Temos dois tipos de divisão territorial, estamos a ver os municípios, mas conseguimos também ver, por exemplo, a análise por NUTS 3 e, neste caso, no ano de 2019, conseguimos comparar exatamente com 2011 e conseguimos ver a realidade em diferentes momentos temporais e temos ainda acesso a todos os indicadores que estão cartografados no manual escolar e mais alguns. Portanto, é impossível no manual escolar cartografarmos todos os indicadores relativos à população. No WebSig, garantidamente temos esses e outros que o professor poderá explorar juntamente com os seus alunos. E, por exemplo, a partir deles, desculpa interromper, fazer um estudo de caso, não é? Como é que preconizar também nas aprendizagens essenciais. Aliás, o WebSig permite-nos, clicando com o cursor, ou com o dedo, neste caso, sobre, neste caso, a NUTS 3 a respectiva, consegue-nos mostrar o valor do indicador em análise, neste caso, a densidade populacional. Como a Simone disse, todo este recurso foi idealizado por nós e a equipa Geo.pt10 e toda a atualização dos dados será da inteira responsabilidade da nossa equipa e exclusiva da nossa parte. Sempre que saírem dados novos, nós iremos atualizar o WebSig. Para mais informações, a Arial Editores enviará uma newsletter com uma explicação mais detalhada de todo este recurso que, a nosso ver, irá fazer a diferença nas suas aulas e na aprendizagem dos seus alunos. Chegamos assim ao final da apresentação deste projeto de Geografia A, o Geo.pt. Em nome da Arial Editores, em meu nome, em nome da Cláudia e do Ricardo, um muito obrigada e até breve. Até breve. Muito obrigada pela vossa presença, foi um prazer e até já.